Boa noite, gente. Famílias Imperfeitas, continuação da nossa série de mensagens. Este é o segundo capítulo da série e o privilégio de compartilhar com vocês mais uma noite aqui juntos nesse momento. Mas antes de a gente entrar no tema, eu quero quero mostrar para vocês a minha família imperfeita. Aqui está aí a Marina e a Carol. Ela está aqui fazendo o biquinho, não está brava dessa vez, tá bom, gente? É um tipão mesmo que ela está fazendo aqui. Afinal, ela está muito feliz, né? Está em frente ao castelo do Beto Carreiro. E o mais legal é que eu quero compartilhar com vocês hoje algo que a gente descobriu essa semana. A gente fez um exame e dentro da barriga da Marina tem mais um bebê. Né? Verdade. Mais uma menina, o nome dela será Isabela, né? A Carol queria muito uma princesa bela e aqui Deus nos presenteou. E a minha cara, vocês não acham? Né? Só pele e osso, impressionante como que Deus é bom, né? E lá no exame o médico mostrou assim o rostinho de frente dela, falou, a caveirinha dela, olha só, estou reconhecendo, sou parecido comigo mesmo. E o sonho da Carol, assim, ela queria muito tivesse uma irmãzinha, chama Bela, mas ela falou, mas pai, se for um menininho, se for menina, podia chamar ela de Bela. A gente pensou, Bela, Isabela, né? E ela falou assim, mas se for menino, pode ser Batman. Eu falei, Batman, por que Batman, filha? Porque você gosta do Batman. Bom, filho, eu gosto do Batman, mas não quer dizer que eu coloquei o nome, né, do seu irmão de Batman. Enfim, crianças tendo essas coisas, né? Mas essa é a minha família imperfeita. Marina, Carol e agora a Isabela, aí 13ª semana, graças a Deus, e mais uma menina para essa igreja. Muitas meninas estão nascendo aqui, inclusive a gente já tem até pensado em mudar o nome da igreja Red para a igreja Pink, de tanta menina que tem vindo no meio da pandemia, né? Pandemia redendo. Ainda não acabou, se é que vocês me entendem. Bom, famílias imperfeitas. Na semana passada, começamos dizendo que família perfeita só existe em foto no Instagram. A gente aprendeu isso. Você não tem uma família perfeita, e nem eu, e nem outros que passaram, tiveram. A nossa família, com todos os seus defeitos e dificuldades. Mas o mais importante que vimos e compreendemos semana passada é que somente Jesus pode fazer das nossas famílias imperfeitas, famílias transformadas. E pelo fato de sermos imperfeitos, sempre erramos uns para com os outros, e é praticamente impossível passar um dia sem magoar alguém, ou sem deixar o outro triste, irritado ou bravo. Nós somos decepcionados e decepcionamos constantemente. Talvez em algum momento da vida, se você se relaciona comigo e nós temos um relacionamento, você vai ser decepcionado por mim. Talvez você vai me decepcionar. Não tem jeito, e essa é algo que eu tenho certeza absoluta. Então, deixa eu te fazer uma pergunta no início da mensagem de hoje. Se alguém alguma vez já te feriu? Talvez essa resposta eu já saiba, porque certamente quase 100% de pessoas aqui já foram feridas por alguém, já foram decepcionadas por alguém. Alguém já mentiu para você, alguém te traiu, te decepcionou, quebrou a confiança que você depositou nele, de repente um amigo te esfaqueou pelas costas, aquele que você confiava tanto. Um sócio te traiu, te custou muito dinheiro, talvez ainda custe, custou também emocionalmente. A promessa feita um dia em frente a um altar foi quebrada e agora você sofre a dor de um divórcio, de uma separação. E talvez o que mais te machuque é ver que isso tem afetado seus filhos. De repente, você é uma criança, quando era criança, ficou magoado e você cresceu, né, com seu pai ou sua mãe divorciados, e isso tem afetado você e ainda afeta você até hoje. Talvez seus ferimentos sejam decorrentes ao abuso emocional, abuso físico, abuso sexual, eu não sei, são tantas feridas, tantas ofensas que nós recebemos durante a nossa vida, e praticamente impossível a gente não estar diante disso. Bom, e uma das coisas mais interessantes quando a gente é ofendido por alguém, quando alguém nos magoa, ou quando algum relacionamento é quebrado, e a gente fica elaborando na nossa mente, talvez uma fantasia em que, em algum momento, você vai se encontrar com aquela pessoa,
e aí você vai discursar para aquela pessoa. Não sei se você já fez isso. Quando eu ver ele da próxima vez, quando eu ver ela da próxima vez, eu vou dizer isso, vou dizer aquilo, eu vou falar para ela o que tem acontecido comigo, e ela me paga. E aí a gente vai formulando, né, toda uma história, todo um discurso shakespeariano na nossa mente para esse grande momento. Então imagine só, você está no shopping caminhando, e de repente você vê no final do corredor aquela pessoa a qual você quer acertar as contas. Ela tem fugido de você, mas agora não vai fugir mais. Está ali diante de você. E aí ela vai se aproximando de você, você olha no olho dela e começa a discursar, a colocar tudo para fora, tudo que você sentia, tudo que você estava imaginando que deveria falar para ela, todas aquelas mágoas, aqueles ressentimentos, né, toda aquela ira, você despeja ali naquele momento, a pessoa fica em choque, arregala os olhos e fica ali parada, e de repente começam a chegar mais pessoas, e essas pessoas são parentes, amigos daquela pessoa que te feriu, e elas começam a olhar para você, e você está discursando ali, parece que está num palanque, né, aquele discurso bonito, aquele monólogo, e aquela pessoa então, que te ofendeu, começa a chorar, se ajoelha, fica de joelhos diante de você, e começa a pedir perdão, desesperadamente. E aí você olha para aquela pessoa, você não perdoa ela, vira de lado lentamente, dá aquele sorrinho maroto, e sai caminhando em direção ao contrário, sem perdoá-la. E você acha que acabou, pronto, agora eu estou aliviado, me livrei. Ela agora recebeu o que merecia, o preço foi pago. Mas o impressionante disso tudo é o lado negro dessa fantasia que muitas vezes passa na nossa cabeça, é que depois de ter feito a justiça justiça própria, e acertar as contas com aquela pessoa, o ressentimento não foi embora. Ao contrário, tudo que você realmente fez foi aprofundar esse ressentimento. Porque quanto mais você o segura, mais ele se agarra a você. Quanto mais profundamente, né, você se apega ao rancor, à ira, às mágoas, quanto mais você tenta fazer justiça própria, quanto mais você tenta se apegar a esse ressentimento, mais ele se apropria de você, ele se apega a você. E o fato é que a pessoa mais afetada por guardar rancor é quem o guarda. Nós já passamos por algo talvez semelhante quando atacamos outras pessoas com mensagens raivosas, tal do cancelamento virtual, comentários irônicos, ou até mesmo destruindo a reputação de outras pessoas através de fofoca. Talvez você já sofreu por conta disso, ou você já fez isso. E no começo, parece que é tão bom, a gente ataca, faz justiça própria, achamos que está funcionando, mas o que realmente está acontecendo é que o rancor, a falta de perdão, o ressentimento, a vingança, ou esse desejo de vingar-se vira um monstro em nossas vidas. Você vive cada vez mais acorrentado, preso e ainda mais infelizes. Guardar rancor não funciona. Eu tenho descoberto isso. E talvez você está entendendo isso também. Talvez você vai descobrir isso aqui hoje. Mas existe uma maneira melhor de viver, uma maneira que trará liberdade para as suas vidas, e é sobre isso que nós vamos ver aqui hoje através da palavra de Deus, porque talvez alguns de nós carregamos esse ressentimento por tanto tempo, e porque carregamos tanto tempo, a gente nem sabe mais de onde veio, ou por que nós estamos assim dessa maneira. Eu estava lendo uma pesquisa da Unifesp, onde a coordenadora do Departamento de Qualidade de Vida investigou 600 casos, pessoas, pacientes internados nos hospitais na cidade de São Paulo, e eles tinham diagnósticos de infarto e insuficiência renal, e a maioria relatou um episódio de estresse emocional com ressentimentos há 6 meses, a 1 ano e meio antes disso tudo, antes destes diagnósticos. E a pesquisadora diz o seguinte: desemprego, morte, mudanças de residência, divórcio. As pesquisas mostram que 6 meses a 1 ano e meio depois que você teve mágoa ou ressentimento, de alguma forma, você tende a desenvolver um tumor. Interessante que para a ciência, perdoar e deixar a vida mais leve é um dos muitos segredos da felicidade. Mas
embora o perdão tenha um efeito positivo e saudável na vida daquela pessoa que libera o perdão, esse não é um motivo bíblico para o perdão. Não tem a ver com isso, mas a boa notícia hoje é que Deus entende a gente. Deus sabe o que nós estamos passando. Deus nos conhece perfeitamente. E Ele deu uma maneira muito melhor para a gente se livrar do que ficar guardando mágoa, ressentimento, esse desejo de vingar-se, que é através do perdão, o perdão bíblico. E por causa das dificuldades que nós temos de liberar perdão ou de pedir perdão, eu quero compartilhar com vocês de uma maneira bem prática sobre o que o perdão não é. Primeiro a gente vai entender isso, o que o perdão não é. E talvez essa seja uma das barreiras, né, que a gente tem ao longo da nossa vida. Primeiro, o perdão não é aprovar ou permitir o pecado. Não tem a ver com isso. Não é dizer, está tudo bem, não foi nada aconteceu, faz parte, todo mundo erra. Não é amenizar algo que aconteceu contra você, não tem a ver com isso. Não é amenizar o pecado, é sim um grande problema, afinal, Deus enviou seu Filho, Jesus, para morrer no nosso lugar por conta dos nossos pecados. Então, é algo muito grande. O perdão também não é esperar por um pedido de perdão. Muita gente diz, eu vou resolver meus conflitos, as minhas tretas, se ele vier pedir perdão para mim. Então, a gente se enche de orgulho e espera que o outro peça perdão. Mas talvez, e eu vou te decepcionar agora, talvez existem pessoas que nunca vão te pedir perdão na vida. Tem gente que vai mudar de cidade, vai mudar de trabalho, vai mudar de país, sem te pedir perdão. Tem gente que vai morrer sem te pedir perdão. Mas o fato é que a gente perdoa, sem esperar que o outro peça. Perdão não é esquecer o que aconteceu. Talvez esse seja um dos grandes mitos da vida cristã. Vamos perdoar e vamos esquecer. Não, a gente não tem amnésia espiritual. Mas a gente perdoa e aquilo não nos atinge mais. A gente não leva mais aquilo em consideração. Assim como Deus não interage conosco por causa dos nossos pecados, daquilo que a gente fez, né? Mas Ele interage conosco baseado no que Cristo fez por mim e por você na cruz. E assim também fazemos com o próximo. Perdão não é deixar de sentir dor. Só porque dói não significa que você falhou em perdoar. Você perdoa, mas ainda a dor existe. Demora para sarar. Assim como uma ferida, né, que machuca, talvez com o tempo, exige tempo para aquilo passar, mas você perdoa, você libera o perdão. Perdão também não é negligenciar a justiça. Você pode perdoar alguém e chamar a polícia para prendê-lo. É isso. Se tem que pagar, né, se cometeu algum crime, tem que pagar. Você pode perdoar, eu te perdoo, mas você cometeu um crime, agora você precisa pagar por esse crime. O perdão também não é restaurar a confiança. De fato, a confiança é construída lentamente, né? Quando nós conhecemos uma pessoa, a gente vai se relacionando com ela e aquela confiança, ela vai crescendo ao longo prazo. Só que é muito fácil perdê-la. Confiança é construída lentamente, mas também se perde rapidamente. Por isso, quando uma confiança é quebrada, aos poucos a gente pode ir restaurando ela, mas é algo lento. Então, se o perdão não é tudo isso, o que o perdão é? Por que eu preciso perdoar? Uma das coisas que eu descobri é que o perdão ele é libertador. Ele não liberta o ofensor, como muitos pensam, mas liberta o ofendido. A gente se livra. O perdão funciona como um grande alicate divino que corta as correntes do passado, libera, né, você do câncer do ressentimento, de todas as mágoas. Você não precisa continuar acumulando ressentimento. Você não precisa viver dessa forma, cheio de amargura. É possível viver sem isso. É possível viver sem ressentimento pelo mal que foi feito a você. Isso é algo incrível. E a única maneira de ser livre, de quebrar essas correntes que nos prendem a essa experiência ruim que nós tivemos, é por meio do perdão. Então hoje eu quero mostrar para você o quanto a Bíblia leva isso a sério, o quanto Jesus leva o perdão a sério. O primeiro texto que eu quero compartilhar com vocês está lá em Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32.
Esse texto que a gente vai ler, eu vou projetar aqui, mas se você quiser anotar aí também e abrir, Efésios 4, 31, 32, a gente vai encontrar uma carta escrita por Paulo, o famoso apóstolo Paulo, a uma comunidade de cristãos que vivia em uma cidade conhecida como Éfeso. E ele escreve essa carta, 62 depois de Cristo, que diz assim: livrem-se de toda amargura, raiva, ira, das palavras ásperas e da calúnia, e de todo tipo de maldade. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se. Uma pausa aqui. Se a gente tivesse uma conversa com Paulo, batendo um papo com Paulo sobre perdão, e ele estivesse dizendo isso, a gente ia interromper ele. Tá, Paulo, espera, só um pouquinho. A gente gosta de interromper as pessoas antes delas concluírem, né? E aí, Paulo, eu sei disso. Livrem-se da amargura, da raiva, da ira. Eu sei de tudo isso, eu sei. Porque é ruim ficar amargurado. Isso você concorda comigo? É ruim viver uma vida cheia de ressentimento, de ódio, de relacionamentos quebrados, a gente não conseguir botar a cabeça no travesseiro tranquilo porque fica lembrando daquela pessoa que fez mal. É horrível isso. Paulo, você não está me dizendo nada de novo, nada que eu não saiba, eu sei de tudo isso, mas o que eu quero saber aqui é o como. Como eu me livro de toda a raiva que sinto? Como que eu me livro de toda esta mágoa? Como quebro essas correntes de amargura? Como me livro de tudo que me faz ficar doente emocionalmente todos os dias? E aí Paulo responde, ele continua, bom, posso continuar? Ele fala, como Deus os perdoou em Cristo. Aqui está a chave, é isso que tanto procuramos, como Deus os perdoou em Cristo, como Deus nos perdoou em Cristo. E sabe, Paulo escreveu essa carta, ele estava preso, vocês imaginam, ele preso, escrevendo uma carta sobre perdão? Ele sabia muito bem o que era se sentir magoado, ele sabia muito bem o que era sentir ofendido, humilhado pelos outros. Ou seja, este homem não leu um livro de autoajuda, ele não participou de palestras motivacionais, não, ele entendeu perfeitamente o sacrifício de Jesus na cruz, o sacrifício que Cristo fez por ele, que fez por mim, que fez por você. E assim como eu e você, Paulo foi perdoado por Jesus e por isso pôde perdoar os seus ofensores. Vocês lembram? Paulo foi quem perseguia os cristãos, que participava de morte de cristãos. Mas Jesus o encontrou e Jesus o perdoou. Por isso, Paulo, nesse momento onde ele se encontra, talvez nos momentos mais terríveis da sua vida, de tantos outros, na sua prisão, ele escreve, então, para a igreja, dando aqui um conselho, ou dizendo algo muito importante: livre-se de toda essa amargura. Certamente, alguns dos seus comparsas, alguns dos seus amigos, discípulos, estavam morrendo de raiva, cheios de ira, talvez queriam brigar, fazer um monte de coisa, mas Paulo então escreve aqui, assim como Deus os perdoou em Cristo. A verdade é que pessoas perdoadas perdoam, e Paulo era uma pessoa perdoada. Por isso, ele escreve isso com propriedade, porque pessoas perdoadas perdoam. Se você está aqui hoje, você se sente perdoado por Cristo, se de fato Cristo fez sentido na sua vida já, você tem que perdoar. E ao contrário também é verdade, pessoas não perdoadas não perdoam. Pessoas não perdoadas não perdoam, por isso que talvez é muito difícil. Se a gente não entende o perdão de Deus sobre nossas vidas, é muito difícil a gente também liberar o perdão para outras pessoas. E talvez você pense, mas é fácil dizer, difícil fazer, eu concordo. Por isso que o perdão não é nada natural para o ser humano. O perdão é algo sobrenatural. Fofoca, mentira, traição, maus tratos, divórcio, patrão injusto, abusos, assaltantes, estupradores, assassinos. Como perdoar em situações tão complicadas como estas? Por isso que o perdão não é algo natural, o perdão é algo sobrenatural. Exatamente porque é sobrenatural que nós estamos conversando aqui. Foge de todas as nossas tendências naturais do ser humano, que é o que? Vingar-se. Se alguém fez algo contra mim,
eu vou pagar na mesma moeda. Eu vou pagar o mal por mal. Lembra do reino do ego, né? Não, mas a pessoa me feriu, cara. Como que eu vou deixar barato? Eu não vou deixar barato. Ela vai me pagar. Mas me pague. E a gente vive a vida inteira amargurado, esperando uma oportunidade para que a gente faça a justiça própria. Mas quando a gente olha para Jesus, o que Jesus está nos ensinando aqui, o que a Bíblia está nos ensinando, é que a gente deve fazer totalmente ao contrário. Jesus leva o perdão muito a sério, e no Evangelho de Mateus, temos aqui ao menos 4 situações onde Jesus ensina os seus discípulos sobre o perdão. E eu quero compartilhar com você para você entender um pouco mais. Olha só, Mateus capítulo 5, versículo 23 a 26, vai falar sobre o Sermão do Monte. E aqui é a primeira vez que Jesus tratou do perdão. Jesus deixa claro que em seu reino, relacionamentos são mais importantes do que religião. O texto diz o seguinte: portanto, se você estiver apresentando uma oferta no altar do templo, e se lembrar de que alguém tem algo contra você, deixe sua oferta ali no altar. Vá, reconcilie-se com a pessoa, então volte e apresente a sua oferta. O cenário que Jesus está aqui descrevendo retrata a oferta levada ao templo em Jerusalém, pelo menos 3 vezes ao ano. E o que Jesus está dizendo é, vocês estão vindo para cá ofertar, mas eu quero dizer o seguinte: se tiver alguma treta com alguém, se tiver algum atrito com alguém, se tiver algo que você precisa resolver com outra pessoa, não oferta agora não. Volta para a tua casa. Volta lá para os teus relacionamentos. Resolve tudo o que você tem que resolver e depois vem aqui me adorar. Isso significava que cada pessoa ali mais ou menos poderia caminhar de volta 3 dias ou até 1 semana de volta para casa. Olha quanto Jesus levava isso a sério. O que Jesus está dizendo é que nem eu, nem você, os voluntários que estão servindo aqui nesse momento, antes mesmo de adorar, de servir a Deus, precisamos resolver os nossos conflitos. Você entende como isso é sério? E é isso que Jesus está dizendo para a gente aqui: resolva os seus conflitos antes de vir aqui me adorar. A mensagem fica clara: relacionamentos valem mais que religião. Nosso Deus Todo-Poderoso, o que Ele quer é que a gente acerte os nossos relacionamentos. Às vezes você está em pé de guerra na sua família, filhos não falam com os pais, pais não falam com os filhos, irmãos não se dão direito, não falam, e eu entendo. Gente, eu tive 6 irmãos homens, e eu sei o quanto gera conflito, né, dentro de casa. Eu sei, eu estava conversando com os meninos aqui do som, que na minha casa existia apenas uma gaveta de cueca e meia. Você sabe como é que é? Você já batalhou por cueca e meia na vida? Era uma guerra profunda. E ali, era o primeiro que chegasse, pegava as melhores, né? Uma única gaveta. Já comentei uma vez que perfume para mim eu só fui descobrir que durava há mais de 1 mês quando eu fui para o seminário. Porque todo mundo usava. Sabe aquele lance de você chegar em casa querendo pegar uma blusa e não achar? Talvez aqui muitos já passaram por isso. Daí eu tinha que ligar para 53 irmãos para descobrir quem que estava com a minha blusa. Depois eles foram crescendo, ficaram mais gordinhos do que eu, e aí eu me dei bem, né? Mas, cara, gera conflito, relacionamentos geram conflitos, não tem jeito. Mas o que Jesus está dizendo para a gente: olha, antes de vir me adorar, antes de vir servir, antes de vir ofertar alguma coisa, resolva os seus conflitos. Resolva os seus conflitos. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15, vai falar sobre a oração do Pai Nosso, uma oração tão conhecida, e aqui é a segunda vez que Jesus trata do perdão, ainda no Sermão do Monte, né? E ele diz no final da oração: seu Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês. Mas, se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará seus pecados. Né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendidos. Olha que oração é essa. E Jesus termina com essa afirmação aqui: Pai Celestial os perdoará se perdoarem aqueles que pecam contra vocês, mas se vocês se recusarem a perdoar os outros, seu Pai não perdoará os seus pecados. Jesus está dizendo: olha, é muito sério isso aqui. A mensagem aqui é essa: a medida do perdão solicitado é proporcional ao perdão concedido. Em Mateus capítulo 18, versículo 15 a 20, ele vai nos ensinar como tratar o perdão,
e restauração de um irmão que está em pecado. Aqui é a pessoa ofendida que toma a iniciativa. Ele diz: se um irmão pecar contra você, fale com ele em particular e chame-lhe a atenção para o erro. Se ele ouvir, você terá recuperado o seu irmão. Se alguém pega contra você, você não vai falar para outra pessoa. Não é focar, viu? Você não sabe o que o cara fez comigo. Não é? Natureza nossa é o quê? Procurar os amigos, os outros relacionamentos para fofocar e falar, né? Antes de falar com aquela pessoa que nos ofendeu. Mas não, o que Jesus está nos ensinando aqui vai, procura essa pessoa. Tome a iniciativa, vá atrás dela, para haver reconciliação, ajustar os relacionamentos quebrados. Jesus nos ensina a dar o primeiro passo. Em Mateus capítulo 18, versículo 23 até o 26, é a parábola do perdão, que conta, né, que um servo tinha uma dívida enorme com o rei, impagável, uma dívida impossível de ser paga, e devia cerca de 10 mil talentos, e num cálculo aí, que eu estava pesquisando e fazendo, se fosse um salário, né, se o nosso salário, o salário atual da época fosse, vamos dizer, $50 a dia, ele devia cerca de 3 bilhões de dólares, era uma dívida absurda, e o rei, diante da dívida impagável, ordenou que ele e a família fossem vendidos. Vocês vão ser vendidos porque você não consegue me pagar. Então ele implora o perdão. Ele diz: não, me perdoa, pelo amor de Deus, não, olha, eu vou pagar. Olha, o cara ainda é meio sem noção, né? É impossível de ser paga. Só que o rei se compadece dele. O rei perdoa ele. Tá bom, eu vou te perdoo então, perdoo toda a dívida. E aí ele sai feliz. Só que no caminho ele encontra com o servo. O cara devia para ele cerca de 100 denários, no cálculo aí, né, nos dias de hoje, 3 mil dólares, mais ou menos. E aí ele pega o conservo pelo pescoço e fala: seu infeliz miserável, você me deve e não me paga. Eu quero assim dele, o cara pede perdão, o conservo pede desculpa: olha, não, eu vou trabalhar mais para poder te pagar, eu quero te pagar. E ele fala: não vai pagar a coisa nenhuma, você vai ser preso. E aí ele manda o cara para a prisão. E interessante nessa história é que nos mostra que aquele servo malvado, ele não entendeu o que era o perdão. Ele não se sentia perdoado pelo rei, ou ele não se sentiu perdoado pelo rei. Por isso ele não conseguiu perdoar o conservo que devia muito menos, e é isso que Jesus fez por nós. A nossa dívida é impagável. É impagável. A gente não consegue pagar o preço dos nossos pecados, mas Jesus pagou. O que Jesus está nos ensinando aqui é isso agora. Eu perdoei todos os seus pecados, e agora você vai perdoar quem tem te ofendido? E no meio de toda essa história, está ali Pedro, ouvindo, né, junto com os discípulos, e Pedro, vocês sabem, Pedro, ele sempre foi muito impulsivo, Pedro sempre foi o cara de tomar a iniciativa, tanto para as coisas boas, para as coisas ruins. Esse era o Pedro, corajoso, né? Pedro que sai do barco quando Jesus está andando sobre o mar, e ele pisa no mar e vai em direção. Pedro é o cara que tenta defender Jesus a espada e corta a orelha. Pedro é esse cara, mesmo sendo impossível, tinha muita coragem, e agora ele escuta o que Jesus está falando sobre perdão e resolve perguntar a Jesus. Então Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Pedro acha que entendeu o recado. Ele percebe em sua pergunta uma referência direta a uma das situações tratadas por Jesus. Ele fala: opa, entendi o recado. Perdão para Jesus é muito importante. E aí a gente pode imaginar Pedro sorrindo e quando ele responde, né, Jesus, a gente tem que perdoar então 7 vezes? E ele espera, né, aquele aplauso de Jesus, fala: muito bem, Pedro, você entendeu, cara. Porque Pedro usa a referência dos rabinos que diziam que você tinha que perdoar 3 vezes. Na 4ª, não mais. E aí o que Pedro faz? Ele sabia de matemática, falou: opa, você tem que perdoar 3 vezes, então eu vou dobrar. Dobra aqui a meta do perdão e coloco mais 1, que é o número da perfeição, é 7, né? E aí Pedro, de novo, né, sorridente, aquela coisa toda, esperando que Jesus fale algo, e
Diante da resposta de Jesus, Pedro se decepciona tremendamente, porque Jesus diz para ele: Pedro, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Você consegue imaginar a cara de Pedro nesse momento? Não acredito, cara, mais uma bola fora, diante de todo mundo ali dos discípulos, né? E o que Jesus está ensinando para Pedro aqui, ele usa uma hipérbole, um exagero, para, mais uma vez, ressaltar a seriedade do perdão. A ideia não é numerar as ofensas, né? Pegar um caderninho e falar, 478, vamos lá, minha esposa Marina, 489, quase lá, 490, agora não perdoa mais. Não, Jesus não quer que você fique com um caderninho, né, ali contando. Jesus ensina que o perdão tem que ser sem limite. Ou seja, se você está contando, é porque você não está perdoando. Essa é a resposta de Jesus para Pedro. Jesus inverte a inclinação natural nossa, né, do ser humano, de vingança ilimitada, com seu perdão, com sua mensagem sobrenatural do perdão ilimitado. É isso que Jesus nos ensina aqui. Ele demonstrou o seu perdão ilimitado, vindo ao mundo, morrendo em nosso lugar numa cruz, pagando o preço pelos meus e seus pecados. Um perdão ilimitado, um preço que jamais poderíamos pagar. Jamais. Aliás, a cruz é um símbolo religioso mais conhecido do mundo. Esse símbolo maravilhoso, e não há cultura ou religião que não conheça. Ele está aí nas igrejas, nas catedrais, as bandeiras de países, está tatuado nas peles de pessoas, um símbolo que é tão conhecido. Mas pense comigo só um momento sobre a cruz e o preço que Jesus pagou, perdoando os nossos pecados. Imagine a crucificação. Pelo que a gente aprendeu com esse evento, em algumas exposições, eles colocam a cruz no lugar mais alto possível, né? Aquelas imagens, as fotos, a cruz muito alta, em 8 metros, 9 metros de altura. E a verdade é que, estudando sobre a crucificação, era mais um método de tortura do Império Romano, e não um ato religioso ou espiritual da época. E o Império Romano queria transmitir uma mensagem psicológica poderosa, cada vez que alguém fosse crucificado. Então, a cruz não estava tão alta. A cruz ficava a cerca de 2 metros, mais ou menos, mais próximo possível das pessoas. Para que cada pessoa que tivesse de encontro com a crucificação pudesse entender uma mensagem do Império Romano, que era: olha, aproxime-se, veja, é isso que vai acontecer se você fizer alguma coisa contra o Império Romano. Então, era algo pessoal. O Império Romano queria que aquilo fosse algo muito pessoal, o mais próximo possível. E o mais interessante é que a crucificação de Jesus não deveria ter sido diferente. No entanto, enquanto Jesus estava morrendo, outro reino muito maior do que o reino de Roma estava enviando uma mensagem alta e clara. O reino dos céus enviou uma mensagem linda, poderosa. Estava dizendo: olha, aproxime-se. Veja o que está acontecendo aqui neste lugar. O Salvador do mundo está aqui, perdoando todas as suas ofensas, todos os seus pecados. É aqui que há libertação. Esse evento nos coloca em uma condição única de pecadores, e somos todos pecadores, e ainda assim, por tudo que nós fizemos, Jesus morreu no nosso lugar naquela cruz. Pagou o preço. É disso que se trata o amor e o perdão de Deus. Tim Keller diz o seguinte: em qualquer relacionamento onde existe algum dano ou prejuízo, o custo será pago para alguém. Então, não importa o que você fez, não importa o quão pecador ou justo você pense que é, não importa o quão próximo ou distante você se sinta de Deus, não importa o que aconteceu na sua família, não importa o quanto mal te fizeram ou quanto mal você fez a alguém, Jesus te perdoa. O custo já foi pago. E se você receber e abraçar esse perdão, algo maravilhoso vai acontecer na sua vida, na sua história, na vida da sua família. Entenda, à medida que recebemos e assimilamos o perdão concedido por Jesus,
Cristo naquela cruz pesada. À medida que entendemos isso, podemos perdoar as pessoas que nos feriram. Por isso, o perdão é muito mais do que um mero ato da vontade humana. É mais do que apenas uma decisão da sua vontade, é um assunto espiritual. Começa entendendo o tamanho do sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. E a partir desse momento, a gente vai começar então a entender o perdão de Deus, porque aqueles que foram perdoados por Jesus podem então perdoar. Então, não há nada que uma pessoa perdoada não possa perdoar. Não há nada. Eu não estou dizendo que é fácil. Em nenhum momento eu disse aqui que é fácil. Mas não há nada neste mundo que uma pessoa perdoada não possa perdoar. Mas infelizmente, por não entendermos ou aceitarmos a dimensão desse sacrifício de Jesus, a gente não entende o tamanho da dívida que foi paga por nós. É uma dívida impagável. Mas não devemos fazer como aquele servo maldoso. Jesus nos perdoou e agora eu preciso ser esse canal de perdão. O perdão precisa fluir de mim, de tal modo que você perdoa sem ao menos perceber que está perdoando, porque você já entendeu, cara. Você entendeu que por você seria impossível, mas por causa de Jesus, porque é algo sobrenatural, sim, é possível, é pela fé. Inclusive em um dos encontros com Jesus, quando Jesus está falando sobre o perdão, os discípulos falam: Jesus, aumenta a nossa fé, porque é tão difícil. E é isso, que o perdão é algo sobrenatural, que Jesus possa aumentar a fé de vocês, a minha fé, a perdoar aqueles que têm nos ferido, nos ofendido. O Dr. Davi Merck, especialista em aconselhamento familiar, identificou algo em seus encontros. Ele diz: um dos maiores problemas que afligem relacionamentos familiares são as mágoas e a falta de perdão. Talvez você chegou aqui hoje mediante esses grandes problemas na sua vida. Mágoas em cima de mágoas, ressentimentos. Isso tem te consumido, fazendo com que o seu relacionamento familiar não esteja em paz. Na verdade, ao contrário, está um caos por conta disso. Precisa resolver esses conflitos. Ele continua: nos aconselhamentos entre casais, notamos uma tendência diabólica que começou no Éden. Um cônjuge culpa o outro e tenta salvar a sua pele. E não é só com o cônjuge, é um irmão, é um pai, é um filho, é um amigo. Um culpa o outro o tempo todo. Ao invés de resolver os conflitos, ao invés de imitarmos a Jesus, perdoando uns aos outros, como também fomos perdoados, imitamos muito mais o acusador, Satanás, o diabo. Não abrimos mão, do nosso reino do ego, somos orgulhosos, e por conta disso tudo não liberamos o perdão. E o que toma conta do nosso coração é a ira, é o ressentimento e tudo aquilo que nos afasta dos nossos relacionamentos e tem nos afastado de Deus também. Afinal, pessoas perdoadas perdoam. Talvez na sua vida, na sua caminhada, você tenha acumulado algumas mágoas profundas. Talvez começou com coisinha pequena, igual uma vez um pastor amigo meu aconselhando um casal, uma briga muito séria, o relacionamento deles estava um caos, e a principal briga era que ela queria que o papel higiênico ficasse por cima do banheiro, no banheiro ali, sabe, no rolinho, que o papel higiênico ficasse por cima, e ele queria que o papel higiênico ficasse por baixo, e toda vez que iam no banheiro, um ficava: não acredito. Você tem noção disso? E aí ele dizia: não, ela dizia, porque o papel higiênico é por cima, para cortar é mais fácil. Ele dizia: não, mas é por baixo, porque é mais rápido. Cara, e a gente vai conversando com as pessoas, nos aconselhamentos, vai descobrindo que essas pequenas coisas só tapam as coisas mais profundas da vida.
Mas a gente vai brigando por qualquer coisa e vai acumulando essas mágoas e ressentimentos, às vezes, muitas vezes tolos. Ontem mesmo eu falei escolhi a minha roupa, a Marina está aqui, e ela passou pela sala, viu a minha camisa que eu estava usando, e ela perguntou: amor, já escolheu? Ela já sabia qual era a roupa que eu tinha escolhido, né? Já escolheu a sua roupa para amanhã? Eu falei: já, amor. É aquela que está na sala? É. Não. Como assim não, amor? Eu preparei para aquilo, eu estava imaginando que seria aquela roupa. Ela falou: não, amor, está muito feia. Eu falei: como assim feia? Mas é a minha roupa, eu vou usar aquela roupa. Ela: não, amor. Eu falei: não, amor, não é uma boa roupa para você usar na pregação. Amor, não dá nada, eu sei que não dá nada, mas não é uma boa roupa, é feia. E eu fiquei pensando: por que eu vou ficar discutindo por isso, né? Brigar por isso? Não, eu ouvi ela, eu a ouvi, e eu acho que ela tinha razão, né? Estou até agitadinho, não estou, gente? Mas, cara, a gente briga pela roupa que a gente vai usar, a gente briga pelo papel higiênico por cima e por baixo, pela pasta de dente, a gente briga por um monte de coisa. A gente vai batalhando e criando ressentimento, e é engraçado que isso vai ficando na nossa mente: não vou dar o braço a torcer, ele que vem para cá, não é ela que vem para cá. Cara, talvez Deus tenha nos chamado aqui nessa noite para a gente crescer nos nossos relacionamentos, abrir mão do nosso, mais uma vez, o reino do ego, olhar para Jesus. Mas talvez existem feridas muito mais profundas, só você e Deus talvez saiba. Deus está te chamando hoje para resolver esses conflitos antes de ofertar alguma coisa a Ele, para refletir e praticar. Reconheça a sua necessidade de perdão. Começa aqui. Quem anda curvado debaixo do peso do pecado não consegue se erguer para perdoar os outros. Reconheça a sua necessidade diante de Deus hoje. Talvez você nunca experimentou o perdão genuíno de Deus. Deus está te chamando aqui para você reconhecer isso. Olha, Deus, eu preciso do seu perdão. Segundo lugar, perdoe como Cristo te perdoou. E o perdão dele é inigualável, sem medida, ilimitado. Mas eu tenho que perdoar. Se você ama Jesus, teve um encontro com Ele, é obrigação sua, não é uma escolha. Se você entendeu do perdão de Deus sobre a sua vida, e você entende que você precisa da misericórdia do Senhor, você precisa sair daqui hoje entendendo: cara, é uma obrigação que eu tenho. Talvez você tenha que fazer que nem os discípulos: Jesus, aumenta a minha fé, pela fé eu vou perdoar, pela fé eu perdoo. Em terceiro lugar, dê o primeiro passo em direção ao perdão. Mas não espere. Mas eu não fiz nada. Quem fez fez o outro, mas o que Jesus está dizendo é: vai atrás e vai se acertar. Não é esperar que quando o outro vier, aí eu me abro. Se não, eu vou continuar aqui. Porque afinal, quem errou foi ele, não fui eu. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Devemos dar a nossa iniciativa e dizer: olha, nós tivemos aqui um problema sério, aconteceu isso, aquilo, mas quero dizer que em nome de Jesus eu te perdoo. Em nome de Jesus eu te perdoo. Tomar a iniciativa. Não espere alguém que você teve um problema morrer. A gente está no meio da pandemia e muita gente morreu sem se acertar. Muita gente foi embora, e aí agora a pessoa se culpa porque não conseguiu reatar os relacionamentos. Morreu. Enquanto há tempo, se reconcilie, busque, peça perdão, tome atitude em nome de Jesus. Restaure os seus relacionamentos. Quero orar por você nesse momento. Feche seus olhos, por favor. Pare um pouquinho aí e pense. Talvez Deus colocou o nome de alguém. Eu não sei se essa pessoa está aqui ou está em outro lugar, mas Deus te lembrou de alguém que você precisa resolver. E essa é a oportunidade que você tem aqui. Deus está te dizendo: olha, perdoe.
em meu nome, em nome de Jesus, perdoe. Pela fé. Não por algo humano, natural, mas por algo divino, sobrenatural. Talvez Deus te trouxe aqui essa noite para lembrar você que você precisa resolver os seus conflitos, as suas pendências. Quem sabe dentro da sua família, da sua casa, faz tempo que você não visita seus parentes por conta disso. É hora de resolver. Não deixe mais um dia, um minuto, sem ter tomar essa iniciativa de ir atrás e resolver os seus conflitos. Ore por essas pessoas, ore por você. Quem sabe você está aqui hoje pela primeira vez e você nunca experimentou o perdão de Deus, aquele que restaura vidas, aquele que salva, aquele que faz de nós uma nova criatura. Esse é o seu momento. Fala: Deus, me perdoa, eu entrego a minha vida ao Senhor, eu quero viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. Então, em nome de Jesus, Deus, eu quero experimentar esse perdão, eu quero me sentir perdoado. Quem sabe você está aqui hoje e você não se sente perdoado, se sente culpado. Em nome de Jesus, Deus perdoou você através de Jesus Cristo naquela cruz. É um momento de reconciliação com o Senhor, um momento de reconciliação com o próximo. Senhor Jesus, muito obrigado. Obrigado por esse momento onde a gente pode aqui compartilhar, Deus, a Tua palavra, dessa mensagem tão poderosa, Deus, que é sobre o perdão. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado tanto, Deus, e o Senhor enviou Jesus Cristo naquela cruz para morrer no nosso lugar, Deus, perdoando todos os nossos pecados. Nós Te ofendemos, Jesus, machucamos o Senhor, mas mesmo assim o Senhor nos amou, Deus, de tal maneira, nos amou de tal maneira, Senhor, que Jesus sofreu por nós naquela cruz. Aquele sacrifício não foi em vão. Eu me sinto perdoado, e desta maneira, Deus, o Senhor possa nos ajudar e nos motivar, Deus, a cada dia perdoar o nosso próximo, aqueles que nos ofendem. Então, pela Tua graça e misericórdia nessa noite, ó Deus, que possamos ter aqui, Deus, famílias transformadas pelo Senhor, perdoadas por Ti, ó Deus, que relacionamentos possam ser restaurados, Pai, que possamos olhar para a cruz, ó Deus, para o Senhor, Pai, que mais uma vez, Deus, a gente possa sair daqui inspirados pelo Teu amor, pela Tua santa palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.